Olá, crianças, boa tarde, graça e paz para vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, seus familiares que todos estejam, na graça do Senhor, todos bem, em nome de Jesus. Esse mês, crianças, nós vamos iniciar um novo tema. Quem adivinha que tema é? Vamos olhar? Quem é Jesus? No mês de agosto nós aprendemos quem é Deus e esse mês nós vamos aprender um pouco mais quem é Jesus. Nós vimos que a nossa mente, né, a mente humana, ela não é capaz de entender a Trindade, né? O que é a Trindade? Quem já ouviu falar nessa palavra, Trindade? É difícil para nós entender, né, que Deus, ele é três em um. Você pode até pensar, como pode um Deus, né, ser três pessoas? Pois é, nós vamos explicar um pouco para vocês isso aí. Nós adoramos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, como é possível existir apenas um Deus? Vamos lá. Vocês estão vendo isso aqui? Quem sabe dizer o que é isso aqui? É um ovo, exatamente. O ovo são três partes, né? Três elementos de uns que formam um só ovo. Vamos olhar. No ovo nós temos a casca, né? Quando nós abrimos, dentro do ovo tem o quê? Essa parte clarinha, né? Essa parte clarinha, que é a clara, e a parte amarelinha, que é a gema. Ou seja, são três elementos que formam um só ovo. Quando nós falamos na Trindade, nós temos três seres perfeitos unidos para formar um só Deus. Deus Pai é aquele que nos ama, né? Nos ama, perdoa os nossos pecados, né? Deus Filho criou o mundo e morreu na cruz para salvar cada um de nós. E o Deus Espírito Santo é aquele que nos consola, que nos conforta quando nós estamos tristes, desanimados, né? Ele nos ajuda a ter uma vida feliz e saudável na presença do Senhor. Então, ensinando a diferença entre o certo e o errado também. O Espírito Santo, ele nos orienta a fazer o que é certo e nos orienta a sabermos o que é o errado, né? E cada um atua para ensinar a como viver uma vida melhor. Deus Pai, né? Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, todos três, eles são dignos de louvor e adoração. Às vezes a gente pode pensar assim, eu vou louvar a Deus, né? Só vou louvar a Deus, ou só vou louvar Jesus. Não, só vou louvar o Espírito Santo, não. Todos três, eles merecem sim ser adorados e louvados, tá certo? Vocês entenderam essa parte, crianças? Então, crianças, no primeiro ponto, né, a Trindade de Deus, ela é composta, né, de três seres que unidos formam um só. Como a gente viu aqui o exemplo do ovo, né, a casca, a clara e a gema, certo? No segundo ponto, a gente vai aprender que Jesus é Deus Filho. Sim, ele é Deus Filho. Nós vamos encontrar alguns versículos na Bíblia que explicam, né, que mostram que Jesus é o Filho de Deus e é Deus Filho. Em João, capítulo 14, versículos 8 e 9, Quem não tá com a Bíblia, pausa o vídeo, pega a Bíblia, tá certo? Que a gente vai acompanhar alguns versículos bíblicos para que a gente possa ter mais ou menos, para que a gente possa ter um esclarecimento, na verdade, do que a gente está falando aqui hoje para vocês, tá certo? João, capítulo 14, os versículos 8 e 9. O versículo 8 diz assim: Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai,
e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, Jesus é filho de Deus, mas ele também é Deus. Nesse versículo, né, Jesus estava falando com Filipe, explicando a Filipe: quem me vê, vê ao Pai, vê ao próprio Deus. Jesus é o Deus visível. João, capítulo 1, versículo 14, ó. João, capítulo 1, versículo 14. João 1,14 diz o seguinte: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o Deus, né? O Deus invisível. Então, nós vimos, crianças, que Deus, né, o Deus invisível, se tornou visível através de Jesus, né? E tudo que Deus é, Jesus é. Todo o poder que Deus tem, Jesus, ele tem também, né? Jesus falou em João, capítulo 10, versículo 30. A gente viu que Deus, ele tem alguns atributos, não é isso? Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Quem se lembra? Foi tia Mayra que ensinou. Onipotente, ele pode todas as coisas, ele é poderoso. Onisciente, ele conhece todas as coisas, né? E onipresente significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles têm o mesmo poder, certo? João, capítulo 10, versículo 30. Olha o que diz. A gente vai ler vai observar bastante o livro de João, tá? Então, vocês podem deixar aberto em João. João, capítulo 10, o versículo 30 diz o seguinte: Eu e o Pai somos um em poder, um em força, um em verdade. Ou seja, o Deus e Jesus, eles são apenas um, tá vendo? O que diz João capítulo 10, versículo 30. Assim como Deus, ele é eterno, Jesus, ele também é eterno e ele estava presente desde a criação do mundo, desde o princípio. João capítulo 1 diz o seguinte, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Em algumas versões diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em outras versões, tá certo? Do 1 ao 5, vamos ler do 1 ao 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quando fala as trevas não derrotaram, falam justamente, né, quando Jesus ele morreu e ressuscitou. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ó. Gênesis capítulo, ou seja, provando que Jesus ele é eterno, né? A gente vê em Mateus falando sobre o nascimento de Jesus e aqui em Gênesis diz o seguinte, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Isso aqui é uma ordem, né, que Deus deu ao homem, que o homem ele ia dominar sobre todos os seres vivos. E hoje a gente vê isso, né, crianças? O homem, ele, por exemplo, ele não é mais forte que um leão ou maior que uma baleia, mas ele consegue dominar todos esses seres, né? Então, ó,
Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, será que Deus estava sozinho? Não. Deus estava junto com Jesus e o Espírito Santo, neste momento, na formação, criando tudo e criando o homem. Quando Deus diz, façamos o homem, né, fica bem claro que Deus ele não estava sozinho no momento da criação, mas estava, justamente como eu falei, com Jesus e o Espírito Santo, certo? Agora vamos para o terceiro ponto. Jesus é o Filho de Deus, está com Deus e é Deus. João capítulo 1, versículo 1, quando a gente lê o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, Deus, Jesus, ele é o próprio Deus, né? Ao vir à terra, o Filho tomou forma humana. Isaías capítulo 9, versículo 6, a gente vai ler, né? Isaías. Quem é que consegue encontrar o versículo mais rápido? Eu gosto de fazer esse desafio com vocês, né, crianças? Encontrem o mais rápido. Quem encontrar mais rápido, fala. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ou seja, tudo que está sendo profetizado aqui em Isaías, né? Que um menino nasceria, a gente consegue encontrar no livro de Mateus, no nascimento de Jesus. Mateus, isso foi uma promessa, né? De Isaías, revelada através de Deus. Isaías profetizou que Jesus nasceria. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, os versículos 20 ao 23, diz o seguinte: Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Até o 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, lembra que eu li em Isaías? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então a gente tá, Velho Testamento, Novo Testamento. A Bíblia, ela vai se confirmando, né? Em cada capítulo, em cada versículo, um versículo complementa o outro, um capítulo complementa o outro, um livro complementa o outro. Veja como a Bíblia é interessante. Em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos ler o que é que diz. Os versículos 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ou seja, Jesus, Filho de Deus, sendo enviado sobre ele, né, descendo sobre ele o Espírito Santo, confirmando mais uma vez a Trindade. Outras passagens bíblicas que afirmam que Jesus é Deus, está lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. O livro de Tito é bem pequenininho, mas é lá no Novo Testamento, tá? Depois de 2 Timóteo tem Tito. Tito, capítulo 2, versículo 13. Eita, tia, quanto versículo é? Porque para a gente explicar, vocês entenderem bem direitinho como está se confirmando as palavras, né? Capítulo 2, versículo 13 de Tito. Diz o seguinte: Enquanto aguardamos a bendita esperança,
a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ou seja, Jesus, ele é Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. 1 Colossenses, capítulo 1, versículos 15 ao 17. A gente vai folhear bastante a Bíblia. 15 ao 17. Ele é, aqui diz o título, diz assim, a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Lembra que eu falei lá atrás? O Deus invisível se manifestou através de Jesus em carne, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha que incrível, né? E no quarto ponto a gente vai ver que Jesus, ele é o eu sou. Lembra que na lição de Tia Branca falou, né, que Moisés, quando estava lá na sarça, uma voz falou com Moisés, a sarça tinha fogo na sarça, mas a sarça permanecia intacta. Jesus, ele disse, eu sou. Assim como Deus disse a Moisés, eu sou, Jesus também falou, eu sou. No livro de João, capítulo 8, versículo 28, voltando para João. Se vocês dão pausa, tá? Para poder conseguir encontrar os versículos. Mas é importante que vocês encontrem todos os versículos, mesmo Tia Branca falando. João, capítulo 8, versículo 28. 8 e 28, olha o que diz. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Jesus falando, eu sou. João capítulo 8, os versículos 57 e 58, no mesmo capítulo diz, disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Isso aqui, Jesus falando, né? Vocês não conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Aí os judeus falaram assim, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Como assim? Aí Jesus respondeu, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Olha, lembra? Deus falou para Moisés, eu sou, Jesus confirmando aqui, Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Por quê? Porque os judeus sabiam, né, que o eu sou era o próprio Deus. Eles não entendiam como que Jesus ele era o próprio Deus. Então eles entendiam como uma blasfêmia e quiseram apedrejar Jesus por causa disso. Mas Jesus declarou, eu sou. Jesus, ele é o caminho. Em João, capítulo 14, versículo 6, né? Eu já tenho memorizado quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu vou ler para vocês. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o eu sou. Jesus, ele é o caminho. Jesus revelou ser Deus em João capítulo 14, os versículos, o que eu li, né? Mas a gente vai ler os de cima, os 5, o 6, o 7 e o 8. Vamos ler tudo. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí foi quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Eles não viram Jesus, né? Então, Jesus, o Deus invisível, se tornou visível através de Jesus. Então, foi quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, que a gente leu anteriormente. Ele disse, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. E Jesus provou ser Deus quando ressuscitou. A gente vê na Bíblia algumas histórias, né, de pessoas que ressuscitaram. Por exemplo, a filha de Jairo, Jesus ressuscitou, né? O filho da viúva, Eliseu ressuscitou, orou e ele ressuscitou. O Lázaro, né? Quem se lembra das histórias? Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitou, né? Mas alguém sempre intercedeu, alguém sempre orou para que outra pessoa ressuscitasse. Porém, Jesus, ele ressuscitou, ninguém intercedeu para que Jesus ressuscitasse, ninguém clamou. Ele, com o seu poder, com o poder de Deus, ressuscitou. Vocês entenderam, crianças? Vamos para o próximo ponto, tá certo? Antes de ir para o próximo ponto, crianças, que é o ponto final da nossa lição de hoje, a gente vai ler 2 versículos que confirmam que a morte ela não podia reter Jesus. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 24. Olha o que diz. Depois de João, tá? Atos, o capítulo 2, versículo 24. Versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ou seja, era impossível a morte reter Jesus, porque ele é poderoso, ele venceu a morte. E em Romanos, capítulo 6, versículo 9. Romanos, capítulo 6, versículo 9, olha o que diz. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Olha que coisa incrível, né? A morte não podia retê-lo porque ele era perfeito e ele era Deus. E o quinto e último ponto, né? Que eu falei para vocês, Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente, e como Jesus, ele é o próprio Deus, ele tem todos os atributos de Deus. Jesus, ele é poderoso, capaz de fazer grandes milagres, né? Ele está presente em todos os lugares, né? Ele é onipotente, ou seja, ele é o todo-poderoso, capaz de fazer grandes milagres. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. E ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Ou seja, todos os problemas, crianças, que a gente tenha que enfrentar. Eu sei que nesses momentos de pandemia, né, que todo mundo ficou isolado, todo mundo ficou falando só sobre isso, coronavírus. Até... meu filho pequeno só pensava coronavírus. Então, assim, é um problema que a gente está enfrentando muito grande. Então, esse problema, às vezes vocês podem ficar, assim, irritados, né? Tristes. Às vezes o papai e a mamãe não entendem certas irritações, ou você tá chateado, aborrecido, não tá vendo seus amiguinhos, não tá indo para a escola, sua rotina mudou completamente. Mas eu quero dizer para vocês, crianças, que Deus, ele é real. Deus, ele está vivo. Jesus, ele está vivo. O Espírito Santo de Deus que nos consola. Lembra que eu falei no início da lição? O Espírito Santo de Deus, ele nos consola, ele nos conforta, né? Então, Jesus, ele está vivo, ele é real, ele ressuscitou dos mortos, a morte não teve poder sobre Jesus. Então, crianças, mesmo nesse momento difícil que a gente está vivendo,
e muitos outros que possam vir sobre a vida de vocês, vocês podem ter a certeza que Deus, ele não deixa vocês, ele não abandona vocês, tá? E ele pode todas as coisas sim. Mesmo nesse momento de crise, Deus, ele está com você, tá certo? Jesus foi tentado, mas venceu todas as tentações. A gente fica tentado, né? Às vezes de fazer o que é errado, mas lembra que eu falei que o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona, ele nos diz o que é certo e o que é errado? Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus. Vamos lá, Hebreus. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, Jesus, ele não pecou. Tia, Jesus passou por tristeza? Passou. Jesus passou por angústias? Passou. Jesus passou por momentos em que ele se sentiu sozinho? Passou, crianças. Jesus passou por todos esses momentos que eu e você passamos, eu e você vivemos. Jesus entende a criança, Jesus entende o adolescente, Jesus entende o adulto e Jesus entende os idosos. Mesmo que Jesus não tenha passado pela idade do idoso, mas Jesus, ele entende, porque em todas as coisas ele foi tentado, porém ele não pecou. Ou seja, Jesus veio ao mundo mostrar para nós como é viver uma vida diante de Deus, uma vida sem pecar, né? Tudo o que precisamos fazer, o que é que a gente precisa fazer, tia? Nós precisamos estar perto de Jesus. Nós precisamos aprender mais sobre ele, né? Para que a cada dia nós possamos ser mais parecidos com Jesus, mais parecidos com ele, tá certo, crianças? Esse é o nosso propósito aqui na Terra, né? Sermos cada vez mais parecidos com Jesus, porque isso agrada ao Pai, isso agrada a Deus. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham entendido tudo, né? E qualquer dúvida, depois é só perguntar, tá certo? Um grande beijo. Tia Ó ama muito vocês e até a próxima!